Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Felipe Dias. Deixa seu like e se inscreve no canal. Hoje estarei resolvendo uma questão que trata sobre campo elétrico. Porém, não apenas as linhas de campo. Nessa questão nós vamos ter que de fato calcular o valor do campo elétrico, o valor da intensidade do vetor campo elétrico, assim é a maneira correta de se falar. Nessa questão nós teremos duas cargas mães, ou seja, nós vamos ter que calcular o campo elétrico resultante em um ponto, devido a essas duas cargas mães. Sejam duas cargas pontiformes Q1 e Q2, dispostas segundo a figura, a intensidade do vetor campo elétrico em volts por metro no ponto A da figura vale, dados Q1 é igual a 10 a menos 8 coulombs, Q2 é igual a menos 10 a menos 9 coulombs. Então, o primeiro passo é entendermos o que está acontecendo aqui. Nós temos duas cargas, essas duas cargas elas vão gerar linhas de campo, elas vão gerar um campo elétrico em volta de toda a região delas aqui. Se eu pegar o ponto A aqui, por exemplo, que é o ponto que a gente quer, neste ponto A ele vai ter um vetor campo elétrico devido à carga Q1 e um outro vetor campo elétrico devido à carga Q2. Porque as duas fazem campo, então os dois campos eles interagem aqui no A e em vários outros pontos aqui em volta delas. Então eu vou precisar primeiro saber as orientações dessas linhas de campo. Então o primeiro passo é lembrarmos que quando eu tenho uma carga positiva, as minhas linhas de campo estão saindo dessa carga positiva. E quando eu tenho uma carga negativa, as minhas linhas de campo estão entrando. No meu caso aqui, no nosso caso, nós temos que a carga Q1 é positiva e que a carga Q2 ela é negativa. Então é o seguinte, essa carga Q1 eu vou desenhar, mas depois eu vou apagar. Por ela ser positiva, ela tem linhas de campo saindo em todas as direções que você imaginar. Porém, uma direção muito importante vai ser essa aqui, ó. Se eu seguir, muito difícil desenhar isso. Aqui eu vou ter uma linha de campo, que ela vai perdendo a intensidade, mas teoricamente ela seria infinita, bem nessa direção. E também aqui, para a esquerda, eu vou ter essa linha de campo ao infinito, mas depois ela vai perdendo a intensidade dela aqui. E quando está muito, muito longe, a gente acaba não medindo, não conseguindo ter nenhuma interação que dê para notar. Então, quando eu pego aqui o ponto A, no ponto A eu vou ter um vetor. Vou desenhar aqui de vermelho, vai ficar uma lindeza. Eu vou ter um pedacinho aqui, olha. Esse pedacinho aqui. Este pedacinho vai ser o pedacinho que vai ser o vetor campo elétrico aqui na região do A, tá bom? Então esse aqui vai ser o vetor campo elétrico devido a 1. Então eu só fiz esse desenho para vocês conseguirem visualizar, Eu vou apagar aqui e vou fazer algo menos poluído. Então, eu apaguei todas aquelas linhas, só para a gente não ter uma poluição aqui, ainda vai ficar muito confuso. E coloquei aqui o Q2 vermelhinho para a gente poder diferenciar aqui também, fazer uma associação. Então, olha só, o Q2 ele é negativo, então as linhas de campo vão estar entrando. Se eu fosse desenhar todas aquelas linhas, aqui nessa direção eu teria um vetor indo para a direção do Q2, que eu vou chamar de campo elétrico 2. Já para Q1, como foi visto, nós vamos ter um campo elétrico para a nossa direita, que vai ser o E1, tá bom? Então agora nós vamos calcular esses valores aí.
Então nós temos que o campo elétrico ele pode ser calculado, o módulo, né, sua intensidade sem se preocupar com a direção, e o sentido ele vai ser a constante onde as cargas estão vezes o módulo da carga mãe dividido pela distância ao quadrado. A questão não nos dá, mas a constante no vácuo é 9 vezes 10 a nona, acho que é Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Então eu vou calcular o E1, vou calcular o E2, os dois separadamente, e depois a gente vê como é que a gente pode fazer os dois interagirem. Seguindo o nosso padrão de cores, vou calcular aqui em azul o nosso E1. Estou usando aqui essa fórmula aqui. Então vai ser constante no vácuo vezes o módulo da carga Q1 dividido pela distância D1 ao quadrado. Substituindo os valores, eu vou ter que o E1 ele vai ser igual a constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo da carga Q1. Q1 já está positivo, né? Então a gente não precisa se preocupar, que é 10 a menos 8. Se isso confundir a tua cabeça, você pode colocar aqui vezes 1, que isso não muda em nada. Dividido pela distância. Agora a gente tem que entender a distância de Q1 até A, ó, que na verdade é 3 mais 3 metros. Então vão dar 6 metros elevado ao quadrado. Resolvendo aqui então, teremos que E1 é igual a 9 vezes 1, 9, vezes 10 a nona com 10 a menos 8, a gente soma, junta, né, que vai dar 10 elevado a 1, dividido por 36. A partir daqui, eu posso pensar o seguinte, 10 elevado a 1 é 10, 10 vezes 9, 90. Então, 90 sobre 36. E agora é aquele momento de causar desespero. Eu não consigo dividir 9 por 36 assim. Então, eu aconselho a simplificarmos, né? Eu acredito que dê por 6. Porque 90 por 6 vai dar 15, né? E 36 por 6 vai dar 6. Então vai ficar 15 sobre 6. Dá de novo por 3, que vai dar 5 sobre 2. Então este é o valor de E1, Newton por metro, mas não é isso que ele quer. Então nós precisamos agora calcular o valor de E2. Então novamente, da mesma maneira, nós teremos que o E2 vai ser igual a constante no vácuo vezes o módulo da carga Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então E2 é igual a 9 vezes 10 a nona vezes o módulo de Q2. Vou subir aqui para a gente ver, ó. É menos 10 a menos 9. Ele é negativo, né? A base aqui embaixo. Então, como a gente quer o módulo, eu vou colocar só o 10 a menos 9 aqui. Né? O módulo disso, depois vai ficar sem o menos. Dividido pela distância. A distância de Q2 para A é 3, né? Consegui entender aqui, ó. Daqui até aqui vale 3. Então, nós vamos ter 3 ao quadrado. Eu não coloquei aqui, né? A distância 2 ao quadrado. Então, nós vamos ter que E2 é igual a 9 vezes 10 a nona. Como aqui o módulo vai ficar só 10 a menos 9. Se você quiser, coloca um 1 aqui também, para não te confundir. Sobre 9. Vamos ter, então, o seguinte. E2 igual
O 9 aqui eu posso simplificar com o próprio 9, tá? Ou dividir, que vai dar 1. Vezes 10 a nona com 10 a menos 9, vai dar 10 a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, na verdade, isso aqui vai ficar 1 vezes 1. Então, 1 é 2. 1 vezes 1, 1. Óbvio. Newton por metro. Então, eu tenho o valor de E1 e eu tenho o valor de E2. Mas quando a gente volta aqui na figura, a gente tem um E1 para um lado e o E2 para o outro. Lembrando lá do plano cartesiano no eixo X, para a direita é positivo, para a esquerda ele é negativo. Sabemos que o valor do E1 é 5 meios e o valor do E2 é 1. Né? Então o campo elétrico resultante aqui, ele vai ser dado pela soma desses dois, porém tem que levar em conta o sinal. Então eu posso escrever a seguinte coisa, ó. O campo elétrico resultante vai ser o valor do E1 que está para a direita menos o valor do E2 que está para a esquerda. Então o campo elétrico resultante vai ficar 5 meios menos 1. Para não confundir muito, né, eu vou fugir de fração, mas vai ficar bem simples também. Se eu tenho R$5, né, e divido para 2 pessoas, se você vai no mercado comprar 2 biscoitos e dá R$5, quer dizer que cada biscoito vai valer R$2,50 menos 1. A dica que eu dou, pense em dinheiro, que pensar em dinheiro tudo fica mais fácil. Olha lá! Aê, 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 aê! Agora... Então o campo elétrico resultante vai ficar R$2,50 menos R$1, R$1,50 Newton por metro. Voltando lá em cima na nossa questão, temos então a letra B. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado por assistir.